Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando eu vi o tema... Oh, obrigado. Não, eu vou usar. Obrigado. Quando eu vi o tema, eu tenho muita preocupação, né, em pensar esse tema. Porque quando nós pedimos para que o reino esteja entre nós, nós não estamos pedindo um reino de pessoas fortes, porque o nosso Jesus era fraco. Nós estamos pedindo um reino da fraqueza. Nós não estamos pedindo um reino de poder, porque Jesus, ele deixou todo o seu poder e se tornou homem e servo entre nós. Eu me preocupo porque quando nós dizemos que o reino chegou, eu me preocupo também porque os ricos ficarão menos ricos e os pobres terão dignidade de vida. Então eu me preocupo porque hoje em dia os ricos não querem abrir mão da sua riqueza e os pobres ainda sofrem a miséria. Quando eu vi todos aqueles povos subindo aqui, representados, é claro, eu fiquei me perguntando por que os ribeirinhos ainda têm dificuldade de ter uma casa digna, de ter uma moradia digna, de ter comida sempre no prato, enquanto nós estamos abastados nos centros urbanos. Quando eu vi o sertanejo chegando, eu fiquei me perguntando por que nós não abrimos os poços artesianos que todos os sertanejos poderiam ter água suficiente e abundante na sua casa. E isso só me remete a dizer que o reino não está entre nós. Mas o meu desejo, de verdade, é que o reino venha. E esse reino, para mim, o Novo Testamento, a chave hermenêutica do Novo Testamento é o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele disse: venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito lá no céu. Ou seja, o reino de Deus é uma chave para que a gente possa viver aqui na terra. Então nós temos que perguntar para o céu: o que existe lá para que a gente possa estabelecer aqui? Porque aí o reino vai estar. E é claro que nós somos humanos e nós não vamos estabelecer reino nenhum, mas nós vamos sinalizar com as nossas ações, com as nossas atitudes, que o reino de Deus está chegando. Então nós temos que perguntar para o céu, nós temos que perguntar para o reino de Deus, que é lá no céu. Lá no céu, tem fome? Então, vou perguntar de novo assim, vamos fazer uma dinâmica aqui. Quando o professor pergunta, o aluno responde, senão não dá liga. Beleza? Tudo certo? Lá no céu, tem fome? Por que aqui tem? Porque na terra ainda tem fome. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não têm acesso à alimentação. Uma vez por dia eles comem. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Passam fome. Cada 3 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Nós já estamos mais de
3 segundos aqui. Então já morreu uma multidão de crianças de fome. E nós não podemos mais permitir que pessoas passem fome, não importa onde, no nosso país, na nossa cidade, no mundo. A igreja teria condições suficientes de sustentar esses 2,5 bilhões de pessoas que passam fome. Agora, lá no céu, as pessoas passam sede? Não. Mas aqui, 1,8 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Sabe o que significa? O banho que você toma 1 hora por dia, você está mandando para o ralo água potável que uma pessoa poderia não morrer de sede. Mas 1,8 bilhão de pessoas no mundo passam sede no mundo. Eu estive no sertão do Rio Grande do Norte pregando. E eu fui até o sertão, depois me pegaram em Natal. Natal é um lugar maravilhoso, né? Mas eu fui ao sertão, passei quase 3 horas viajando de carro, um calor doido. E aí eu falei assim, vou tomar banho antes de pregar. Aí cheguei para tomar banho, água salobra para eu tomar banho. Falei, eu não tenho problema nenhum, eu tomo banho em qualquer lugar. Aí comecei a tomar banho. Aí, mas eu não sabia que água salobra não podia jogar na cabeça. E eu já tinha enfiado a cabeça, já tinha lavado, aí a irmã falou assim, mas pastor, não pode lavar a cabeça. Eu falei, pronto, já era, perdi o cabelo. Espera aí, pastor, estou levando uma água. Ela foi comprar água no bar para eu poder enxaguar a minha cabeça, porque ela não tinha água. E aí eu me arrumei todo, como eu sempre me arrumo, é sempre desse jeito, porque eu tenho 2 calças jeans, 7 camisetas, 5 cuecas, 2 meias e um tênis. É isso que eu tenho. Eu não tenho mais do que isso, 2 blusas, um paletó para fazer casamento quando alguém pede, né? É só isso que eu tenho, não tenho mais nada, né? E aí eu me troquei, sempre com a mesma camisa. Você pode ver que os vídeos que eu tenho na internet é sempre com a mesma camisa, porque eu não tenho outro. Né? Então eu me troquei, falei, pronto, irmã, estou pronto, vamos? Ela falou, vamos. Abri a porta e falei, onde é a igreja? A irmã disse, tá vendo aquela árvore lá? Eu falei, tô vendo, mas não estava vendo mais nada, que era deserto, só a árvore. Então, é ali, pastor, o culto é debaixo da árvore. Eu falei, meu Deus, não tem ninguém lá. Eu falei, mas eu vou lá, nem que for para pregar para a árvore. Aí cheguei lá, levei a cadeira, porque cada um leva a sua cadeira, levei a cadeira, sentei debaixo da árvore, aí de repente começou a chegar uma multidão. Eles não têm água para beber, mas eles têm uma sede de Jesus. E é uma das coisas que aqui, em Vitória, em Serra, ou nas cidades urbanas, a gente já não vê mais a sede de Deus. Mas uma das coisas que a gente não pode admitir é que o sertanejo passe sede e passe fome. Porque se nós estamos abastados, é porque tem gente passando necessidade. Tem um homem chamado... Esqueci o nome dele agora. Mas ele diz uma frase da seguinte forma: a pobreza só é acúmulo de poucos. Definição de pobreza, de Jacques Deleuze, a pobreza só existe porque poucos acumulam. E a gente pode ver os acúmulos que nós temos. Por isso que eu tenho 2 calças jeans, 7 camisetas, 5 cuecas e 7 meias e um par de tênis. Eu não preciso de 10 pares de tênis, porque eu não fui chamado para ser entopeia, eu fui chamado para ser gente. E gente anda de pé, não anda com 2 pares de sapato, é um par só. Enquanto não furar, não compro outro. É assim que funciona. Por quê? Porque se eu tiver mais,
eu estou afetando alguém que não tem. Então não posso. Não posso. Porque o reino de Deus depende de eu dividir com o outro o que eu tenho. E é isso que é o reino de Deus. Quando eu divido, e não quando eu acumulo. Quando eu acumulo, eu estou fazendo com que o outro passe necessidade. Então eu não posso. Lá em casa, hoje me levaram numa churrascaria, eu fiquei até pensando, eu falei, puxa, eu vou comer tanta carne, porque faz tanto tempo que eu não como. Aí o irmão ficou conversando e eu lá comendo, porque faz tempo que eu não como. Porque lá em casa, nós somos em 35, então nós comemos um pedaço de linguiça ou um pedacinho de frango todo dia. E se eu sair voando daqui, não tem problema, porque faz uns 10 anos que eu como frango já. Estou aprendendo a voar já. Por que a gente come um pedacinho e tem gente comendo um filé inteiro? Porque não sabe dividir, acha que tudo é dele. E essa é uma forma de impedir o reino de Deus de ser visto, de ser sinalizado. Mas eu trouxe uma palavra aqui para você. Essa é uma preocupação minha, né? E não precisa ser sua. Mas eu queria dizer que quando o reino chega, a fome vai embora, a sede vai embora, a nudez vai embora, a falta de habitação vai embora, a dignidade volta, as necessidades básicas são supridas. Isso é um sinal que o reino de Deus está vindo. Eu já fui muito rico na minha vida. Já ganhei muito dinheiro. Não preciso mais de muito dinheiro. Só preciso o necessário para viver. Mais nada. Eu ganhava 35 salários mínimos por mês. Eu nem sei quanto que é mais. Mas é mais ou menos, eu acho, uns 25 mil, não sei. Um pouquinho mais. Mas eu ganhava isso. Eu podia dar o melhor carro para minha esposa de presente de aniversário. E eu achava que eu estava sendo abençoado por Deus, porque eu estava ganhando muito. E porque agora eu tenho tudo. Morava no último andar de um prédio. Fazia todas as coisas que eu queria, todos os meus desejos. E eu ia na igreja e falava assim, Deus tem me abençoado. E aí eu entrei para o ministério. E eu queria ter a maior igreja do Brasil e comecei uma igreja dentro de uma borracharia. Trabalhando na engenharia de uma grande empresa, formando uma igreja. Cheguei a ter 2 cultos nessa comunidade, bem no centro de São Paulo. E aí eu fui encontrado por Jesus. E não foi dentro de uma igreja. Eu fui encontrado por Jesus dentro de um prostíbulo. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então Jesus está em lugares surpreendentes. Ele aparece aonde menos nós pensamos que Ele está, ali Ele vai se encontrar com você. E eu estava discipulando uma menina da rua. E eu sempre ensinava a Bíblia para ela. E eu dizia para ela, falava, olha, você não pode fazer sexo antes do casamento. Você não pode vender droga, porque agora tu é crente. E eu levava ela nos restaurantes, eu levava ela para casa para dormir, eu comprava uma roupinha nova para ela, mas ela morava na rua. Morava na rua. E toda semana eu a encontrava para ensinar a Bíblia, para estudar. Durante 4 anos eu fiz isso. Depois de 4 anos, ela sumiu. E depois de mais 4 anos, ela apareceu. Ela apareceu na rua, vendendo crack, grávida, e eu não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque eu já tinha uma igreja grande, estava 2 cultos, e eu tinha abandonado essa menina na rua, porque agora eu tinha que dar atenção à minha pregação. Mas um dia encontrei na rua ela dessa forma, corri atrás dela, ela entrou no prostíbulo, eu entrei atrás, e aí peguei ela no primeiro andar,
e disse para ela: você abandonou Jesus, você deixou Jesus de lado, você agora está vendendo droga e está grávida, você vai para o inferno, porque eu não entendia quem era Jesus. Eu já era pastor, mas não era crente. Isso é complicado. Eu já era pastor e já não era crente. E aí ela começou a chorar porque ela estava grávida. E ela sentada no degrau do primeiro andar do prostíbulo, e mulher nua, subindo e descendo, homem, travesti, tudo subindo e descendo, e eu lá apontando o dedo para ela. E ela disse para mim: tio, eu queria ser muito crente, mas não posso, não consegui. Eu falei: como não conseguiu? Ser crente é mó baba. Porque é só você ir na igreja de domingo e de quarta-feira, ou frequentar um culto do milagre, já virou crente. Se sentou na cadeira, já é crente. Levantou a mão e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já é crente. Mal sabia eu que eu levantei a mão, fui lá na frente e recebi oração, mas a varinha de condão do meu pastor não funcionou. Eu me convenci que era. Ela disse: mas pastor, tio, eu não podia ser. Porque você me levava para comer na rua, no restaurante, eu ficava feliz. Mas depois, a semana toda, eu comia resto de comida. Eu passava fome, às vezes à noite. E aí eu lembrava da minha mãe, que minha mãe dizia: quando você tiver fome, você dorme para esquecer a fome. E aí eu comecei a me calar. E ela disse para mim também: tio, você me levava para dormir na sua casa e eu gostava, porque tinha um colchão bom pra caramba lá, e eu dormia. E aí, mas no outro dia o senhor me trazia de novo para a rua, e naquela noite eu tinha que dormir debaixo da marquise, no frio e sobre um papelão. Eu não posso ser crente. Depois o senhor me convidava para ir para a igreja, aí eu tinha que ir correndo, tomar um banho na fonte, passar na rua que vende roupa, roubar a roupa, me vestir, colocar um sapatinho roubado e ir na sua igreja, porque se eu fosse do jeito que eu estava, as pessoas não iriam me aceitar. Naquela hora, meus irmãos, Jesus apareceu para mim. Porque ela estava dizendo simplesmente o que Jesus disse em Mateus 25, de 34 em diante. Vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que tenho-vos prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me ver. Eu estava doente, você cuidou de mim. Mas, Senhor, para quem nós fizemos isso? Se fizeram a um desses meus pequenos, a mim o fizeram. E essa palavra caiu na minha cabeça como se fosse uma rocha. E aí não era mais ela que estava chorando, mas era eu. E eu já estava chorando. Imagina um descendente de italiano chorando. Imaginou? É assim. Todo mundo ouve no prédio inteiro. Aí parei de chorar, falei assim: entendi agora Jesus. Falei para ela sentadinha lá, grávida. Agora eu entendi. Entendi Jesus agora. Eu não posso ter tudo para mim, eu tenho que dividir com você, porque senão isso não é ser crente. Eu quero dividir com você. Então nós vamos fazer o seguinte: vou levar você daqui, você vai morar comigo, nós vamos fazer pré-natal desse bebê, vou cuidar de você, do bebê, e nós vamos embora junto. E ela disse uma coisa, meus irmãos, que nunca mais eu esqueci. Nunca mais.
que sempre está na minha garganta quando eu não posso ajudar alguém ou quando eu não consigo mais ajudar, porque a gente tem um limite. Ela disse para mim assim: tio, não dá mais tempo. Eu falei: como não dá mais tempo? Essa frase, não dá mais tempo, está na minha vida já há anos, dizendo para mim: não dá mais tempo. Eu falei: por que não dá mais tempo? Porque eu encontrei alguém que me ama. O traficante me ama. Então o que ela quis dizer para mim? Que durante 4 anos eu não a amei. Eu simplesmente tinha interesse em levá-la para estar um dia na semana sentado na cadeira me ouvindo, sendo membro da minha igreja. Eu não tinha interesse pela vida dela, pela dignidade dela, pela forma de vida dela. Eu só tinha interesse que ela viesse aonde eu estava falando. E eu saí do prostíbulo derrotado, acabado. Sentei no chão da calçada e chorei. E naquela hora eu falei para Deus: Deus, entendi. Eu sei então o que eu tenho que fazer. Cheguei em casa, subi no meu apartamento, peguei todas as minhas roupas, coloquei tudo num saco, deixei só o necessário. Falei: agora eu vou doar essas coisas. Minha mulher falou assim: você está louco? Eu falei: tô. Por Jesus, fiquei doido agora. Aí eu falei para ela assim: nós não podemos mais morar aqui, porque aqui não dá. Ninguém pode entrar. Num condemônio fechado, quem vai entrar? Ninguém. Ninguém entra. Se você não tiver o crachá, nem você entra. Pior do que cadeia. Pior do que cadeia. Um condemônio fechado. Todo mundo quer morar em condemônio fechado. Eu não. Já morei, não quero mais. Aí ela falou: mas por quê? Eu falei: porque encontrei Jesus. Mas aonde você encontrou Jesus? No puteiro ali. Ou desculpa, no prostíbulo ali. Porque eu trabalho com marginal já há muitos anos. 30 anos eu tenho com vida com marginal. Com travesti, com prostituta, com bandido, com assassino, com traficante, com menino de rua, com gente que você pensar. Eu estou sempre em alguns prostíbulos, sempre. Estou enfiado em algum prostíbulo da vida. Falando de Jesus para essas mulheres que Jesus ama. Agora, dia 27 de setembro, nós vamos ter um jantar para elas. E dia 29 de novembro nós vamos ter um acampamento para travesti. Então, gente, porque a igreja não tem que fazer acampamento, a igreja tem que trabalhar. Porque ela já entendeu. Acampamento é para quem não entendeu. Mas beleza, né? Se você quer fazer, faz, o problema é seu. Mas aí, eu falei para minha mulher: estou ali naquele prostíbulo, encontrei Jesus ali. Eu falei: eu não posso mais morar aqui. Ela falou: mas você quer fazer o quê? Eu falei: eu quero alugar uma casa grande e convidar um monte de gente para morar com a gente. Você topa fazer esse negócio? Aí ela falou assim: mas você está dizendo para mim que se eu for para essa casa, Jesus vai estar mais lá do que aqui? Eu falei: é isso mesmo. Aí minha mulher, doida de pedra, louca, descabelada, eu falei: então tá bom, então nós vamos. No mesmo semestre nós mudamos. Deixei meu apartamento, entreguei para um casal de missionários, moraram lá quanto tempo quiseram. Depois que terminou de morar, vendi. Com a venda do apartamento, investi na faculdade de 2 garotas, que hoje uma delas tem 4 pós-graduação em pedagogia e uma é gastrônoma. Nós investimos todo o nosso dinheiro. E aí nós alugamos uma casa velha, caída. E nós convidamos 37 pessoas para morar com a gente. 5 bebês, 6 mulheres, uma grávida, homens
Adolescentes eu tinha 15. Idoso, tudo que você imaginar estava lá. Travesti, prostituta, bandido, assassino, tudo. Tinha tudo lá. E aí nós começamos a reformar a casa, reformamos a casa. Eu e minha mulher ficamos felizes da vida. E até hoje nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque um dia eu disse para Deus, eu quero entrar no teu reino. E entrar no reino é não permitir que as pessoas passem fome. É não permitir que as pessoas passem sede. É não permitir que as pessoas vivam indignamente. E hoje eu posso dizer para você que eu não tenho necessidade de nada. De nada. Não tenho. Porque viver uma vida simples, para simplesmente vivê-la, é a melhor coisa que existe na face da terra. Então, encontrar Jesus não é ficar mais rico. Encontrar Jesus é se dispor e dispor todos os seus bens para que Ele possa usar. Depois de um tempo, saí da empresa e hoje nós comemos um pedaço de frango, um pouco de arroz, um pouco de feijão e muita salada. E nós começamos essa missão catando papel, papelão, vidro, lata na rua, para sustentar a casa onde nós vivemos. E é sempre uma festa, porque quando chega o frango, a gente sabe que a gente vai ter um pedacinho para comer. E de vez em quando eu falo, hoje você pode pegar 2 pedaços, um pedaço de carne e um pedaço de osso, porque depois não tem mais nada para comer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nunca faltou nada. Tudo suprido, tudo. Eu posso não ter muitas coisas, mas o que eu tenho, eu posso dividir com quem não tem ainda. E essa é a melhor coisa de viver o reino de Deus. O reino de Deus é a implicação ao qual nós temos que viver. Jesus, ele disse lá na oração, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feito lá no céu. Nós podemos orar sim, Deus pode fazer um milagre sim, mas uma coisa que Deus quer é que seus filhos sejam o que o filho dele foi um dia. Então ele foi resposta para o mundo sofrido. E nós também temos que ser resposta para o mundo sofrido. Eu e você fomos escolhidos a dedo por Deus para sermos resposta para esse mundo sofrido chamado Brasil, que nós estamos aqui. Então, quando você vê uma pessoa caída na rua, não pule ela, ou nem atravesse a rua para atravessar a calçada. Ele é um ser humano que está derrotado, destruído e muitas vezes tem pensado em se matar. Você tem responsabilidade pelas pessoas que estão na rua. Você tem responsabilidade pelas pessoas que estão vivendo em situação de alta vulnerabilidade social. Porque eu creio que aqui nessa comunidade, pelo menos 4 refeições por dia você faz. Todo mundo. Então você poderia doar uma refeição para alguém e não vai te fazer falta. Por quê? Porque o reino de Deus precisa estar entre nós. E o reino de Deus, aonde tem o reino de Deus, tem equidade, tem justiça, tem igualdade. E não tem diferença. As classes sociais são derrubadas
destruídas. Não existe classe social no reino, porque todos vão entrar no reino de Deus com uma roupa só. Nem sandália haverá. E sabe por que o reino de Deus, as ruas são de ouro? Sabe por quê? O professor fez uma pergunta, o aluno não sabe, né? A maioria aqui deve ser corintiano, por isso que não sabe. Então, eu tenho que explicar. Rua de ouro, meu irmão, é porque o ouro não tem valor nenhum, por isso que vai virar rua. Você está correndo tanto atrás do ouro aqui, mas lá no céu, o ouro vai ser rua. Você já andou numa rua e falou, olha que rua maravilhosa é essa? Você não, nem olha para a rua. Você só reclama quando tem buraco. Pô, mas essa rua tem um buraco? Porque crente gosta de reclamar. Mas quando ela está boa, você nem lembra dela. Então é isso que João está dizendo. Vai ter ouro na rua. Vai, porque não tem valor nenhum. Não tem. Não sei porque você corre tanto atrás do ouro se não tem valor. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que digo. A Bíblia que está falando. Não é mesmo? Ruas de ouro, ruas de cristal. Eu vou lá. Vai. Você não vai dar valor nenhum. Sabe por quê? Porque o que tem valor no reino de Deus não é a rua de cristal. Não são os anjos. Não é a cidade que vai descer. Mas é o encontro. O encontro que tem valor. As relações que têm valor. João, quando ele está no monte, ele olha e vê uma grande multidão de palmeirenses subindo. Quem são esses de vestes brancas? Porque nenhuma veste preta brilha. Então, por favor, entenda. Então, subindo. Esses são aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O encontro. O encontro com Deus, o encontro com as pessoas é que é importante no reino. Não são as coisas, porque as coisas no reino de Deus vai perder o valor. Vai perder completamente o valor. Não tem valor. Por isso, quanto menos você adquirir, melhor. Sabe aquele iPhone que você tem tanto desejo de comprar? Não compre. Não vale a pena. É o pior telefone que existe. E eu não sei porque você quer tê-lo. Que é construído na China. Igual o Zenfone, que custa 500 pau. Com mais 8 que você vai gastar para comprar um iPhone, que tem gente na fila já para comprar o próximo. Você poderia ajudar muita gente, mas você quer um iPhone. Porque a coisa não funciona no reino de Deus. Porque Jesus, ele disse também no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão coisas. Continuarão sendo coisas. Não vai virar ídolo. Não vai virar algo que move o meu desejo. Não vai virar nada. Será coisa. Por isso que falar do reino de Deus é preocupante. Porque vai mexer no seu bolso, no seu status, na sua posição social, na sua situação econômica. Vai mexer em tudo na sua vida. Você já não vai poder viver mais como você vive hoje, porque você vive abastado, cheio das coisas e reclama ainda da vida, mas você pode doar muito mais do que você doa.
Mas o que você faz é você acumula, porque você tem medo do futuro. Mas nós temos que buscar o reino dos céus. E as outras coisas serão coisas sempre. As coisas não podem se tornar deuses para nós. As coisas têm que continuar sendo Deus. Os missionários na favela com a Kombi andando, e nós estávamos construindo casas na favela, muitas casas. Roubaram a nossa Kombi, os missionários desesperados, loucos, me ligaram, roubaram a nossa Kombi, eu não sei onde foi parar. Aí eu perguntei, machucaram vocês? Oprimiram vocês para levar a Kombi? Não, Macarrão, não, Macarrão porque meu nome é Capelete. Não, Macarrão. Não machucaram a gente, só levaram a Kombi, esperaram a gente sair e levaram. Falei, se não machucou ninguém, se não sofreu, a Kombi continua sendo Kombi. Vamos continuar construindo as casas sem Kombi. Roubaram. Vai fazer o quê? Vai se desesperar, descabelar? Vamos ficar sem Kombi. Mas aí se a gente perde um carro que a gente sempre sonhou, a gente quase morre do coração. Porque roubaram meu carro. E aí eu ponho culpa em Deus, porque Deus não cuidou. Você que não paga o seguro, porque você é mão de vaca, é por isso. Que roubaram e você agora não tem mais condições. Minha filha, eu comprei um celular para ela, aí ela não sabe usar Instagram, não sabe usar Facebook, fez um monte de besteira, tirei dela o celular, o Facebook, deletei, e o Instagram também. Quando eu deletei o Instagram, ela começou a chorar. Eu falei, mas tem mais poder do que a vara. Você quer punir o seu filho? Deleta o Instagram dele, ele vai chorar na hora. Não precisa nem bater no traseiro mais. Eu falei, mas por que está chorando? Sabe o que ela disse? Minha vida toda está aí. Não está mais nela. Percebe a loucura dessa geração? Percebe a loucura que nós estamos vivendo sem o reino de Deus? As coisas têm muito mais valor do que o reino, do que o encontro, do que a relação, do que o encontro com Deus. A coisa tem mais valor. A minha vida já não está mais em mim, está no celular. Essa coisa que custa R$1.500, R$1.600 e você compra uma geladeira por R$1.200, eu não entendo. Desse tamanho a geladeira, um celular desse tamanho. Não consigo entender, eu falo, mas aqui tem mais coisa do que aqui. Coisas têm que ser coisas. E se você continuar vivendo da forma que você vive, você não está no reino de Deus. Essa é a realidade. A realidade é, se você quer entrar no reino de Deus, tem que ser como criança, como Jesus disse. Sabe por quê como criança? Porque criança depende de tudo. Não sabe andar, não sabe falar, não tem poder. Não tem poder. A criança não tem poder. Nós lutamos por poder. A criança luta para se relacionar. Ela pode brigar com o seu amiguinho, no outro dia ela já está fazendo amizade. Porque ela não tem força de poder e ela nem sabe o que é. Então, ela não tem poder. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, olha, você tem que se tornar uma criança. Porque a criança não tem poder, vai depender sempre. E não sabe nada. Essa é a situação do reino. Mas nós queremos saber tudo, queremos ter todo o poder e queremos dominar todas as coisas. Reino de Deus é complicado. Por isso que a gente sempre vai sinalizar. Porque a gente não consegue viver completamente e nem estabelecer o reino de Deus completamente. Porque quando Jesus veio, ele veio em fraqueza.
Mas quando Deus construiu você, Ele construiu para uma coisa só. Não para você se encher das coisas, mas Ele te criou. E a Bíblia diz que Ele criou assombrosamente maravilhoso, Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ele te teceu no ventre da sua mãe. E a Bíblia diz que Ele criou assombrosamente maravilhoso você. E quando eu olho essa plateia, eu vejo que uns ficaram com assombroso, outros com maravilhoso. Muito claro. Mas o objetivo de Deus na sua criação, o objetivo de Deus de criar você, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a tua vida. Salmo 39. O propósito de Deus de tecer você é habitar em você, morar em você, encher você com a pessoa dele. É isso que Ele quer. Ele teceu você para habitar em você. Para que Ele quer habitar em você? Para que o reino de Deus esteja entre nós. Dessa forma, devemos viver, na dependência dEle, que Ele mora em nós, Ele vive em nós. E por isso, podemos caminhar com Ele, porque Ele está em nós. O reino de Deus, Ele se manifesta quando eu entendo que eu fui tecido para ser única e exclusivamente dele, de mais ninguém. Não é das minhas coisas, não é das minhas posses, não é de ninguém, é dele. Eu pertenço a ele. É só isso que me faz a diferença. Quero contar uma outra historinha para você, que alguns já sabem. Eu fui convidado para falar em alguns países na Europa e foi muito legal. Fui com a minha esposa e aí eu ganhei uma oferta que uma mulher me deu e eu falei para ela assim, o que eu faço com esse dinheiro? Porque eu sempre pergunto para a pessoa quando me dá uma oferta o que ela quer que eu faça com o dinheiro, né? Pode fazer o que você quiser. Eu falei, eu vou levar minha família numa churrascaria. Pode levar. Cheguei feliz da vida. Cheguei na churrascaria, levei todos os meus filhos na churrascaria. Aí cheguei, entrei na churrascaria e disse pro gerente, posso entrar com a minha família? E a gente vai comer aqui e tal. Ele falou, claro, pode. Quantos são? Eu falei, 37. Aí falou, mas é muita gente? Eu falei, é. Tem criança, tem gente, tem idoso, tem adolescente, tem tudo. Ah não, pode entrar. Eu falei, mas eu queria que construísse um negocinho assim, individual pra gente, porque eu cheguei de viagem, cheguei da Europa, né? Então eu queria um lugar separado para a gente poder festejar a minha volta. Eu falei, não, a gente separa ali, porque eu falei que eu cheguei da Europa, né? Pode entrar. Quando entrou, gente do céu, era o reino de Deus ali, entrando. Cara, você já viu gente de testa rachada? Na minha casa tem uns 2, 3. Braço cortado, porque travesti, quando ele corta o braço, é para expulsar o policial, porque o policial acha que ele tem AIDS, então ele corta o braço para poder contaminar o policial. E como a gente tinha vários travestis, ex-travestis, então tinha tudo braço cruzado. Nós tínhamos uma senhora chamada Valdete, que ela andava assim. E a filhinha dela era muito pequenininha, cabelo tudo enrugadinho assim. E aí todo mundo entrando. Aí quando ele viu toda aquela turma de doidos sentando na mesa, assim, só faltou a mãozinha da família Adams. Só faltou isso. O resto tinha tudo. Tudo que você imaginar tinha.
E aí, eu hoje moro com 3 ex-assassinos, né? Porque um morreu. Então eu moro com 2 agora. Um morreu. E esse ex-assassino, ele parecia o meu segurança. Ele andava, onde eu ia, ele ia atrás. Aí ele sentou do meu lado. Aí o gerente abaixou a cabeça e falou assim, mas eu vou dar comida para toda essa bandalheira de marginal que você trouxe no meu restaurante. E eu só ouvindo. Falei, mas eu tenho dinheiro, vou pagar. Pode trazer muita comida. Aí eu falei assim, eu me arrependi de deixar sua família entrar. Eu falei assim, não tem problema, agora eu já estou aqui dentro, eu vou comer. E vou pagar tudo direitinho. Já fiz até a conta. Aí o gerente foi embora, esse cara que estava do meu lado, ele olhou para mim e falou assim, você quer que eu mato ele agora? Eu falei, não, cara, tu é crente, agora você não mata mais ninguém, cara. Não pode matar ninguém. Aí nós comemos. E aí sabe aquela mesa que vem o pão de queijo? Então, de graça? Aí chegava o pão de queijo, eu não via, porque sumia muito rápido. E os garçons colocando o pão de queijo. E os pão de queijo sumindo. Aí nós comemos, pagamos, agradecemos a Deus, porque fazia muito tempo, ficamos 3 horas comendo, sem parar. Comemos muito, virando os olhos. Vai virar os olhos. E aí, cheguei em casa, aí o João, o cachaceiro que ele tinha, posso fazer um café, Macarrão? Eu falei, lógico, faz um café lá, chama a turma. Aí nós fizemos o café, aí quando fizeram o café, colocamos na mesa, tudo e tal, nossa, você precisa ver o quanto de pão de queijo chegou na mesa. Falei, mas o que vocês fizeram com pão de queijo? Não, Macarrão, é que a gente estava guardando no bolso para mais tarde. E aí nós comemos café, tomamos café com pão de queijo do restaurante. E alguns trouxeram os ossos. Sabe que nordestino gosta muito de chupar osso, né? Aquele caldo que tem dentro do osso. Não, só vinha neguinho chupando caldo. Mas o reino de Deus se faz com coisas simples. Não se faz com coisas soberbas, com altivez. O reino de Deus, ele é simples. O reino de Deus não é uma oportunidade de riqueza. O reino de Deus é a oportunidade de dividir a vida. Isso é reino de Deus. Quando você consegue dispor da sua vida para morar com pessoas totalmente diferentes de você. Hoje eu não sei falar direito, não sei fazer nada direito, porque eu vivo tanto tempo com marginal, e assim, eu de vez em quando falo palavrão mesmo. É um pecado que eu tenho, né? Eu não gosto disso, mas de vez em quando sai. Agora, você pensa palavrão também. Quando você chuta uma pedra, você não vai falar graças a Deus que você chutou a pedra, né? Quando você vê seu marido, você não tem vontade de enforcar ele e matar ele de vez em quando? Então, na sua casa você faz isso, né? Pensa palavrão. Pensar e falar é a mesma coisa. Mas não estou incentivando você a falar palavrão, não, né? Mas assim, o reino de Deus é simples. O reino de Deus é relacional. O reino de Deus coloca a pessoa em primeiro lugar e não as coisas. O reino de Deus é perguntar sempre para o céu o que tem lá para a gente realizar aqui. E não vai pensar que você vai morar numa mansão, não. É uma casa só. Você acha que Jesus está construindo quantas casas para você morar? Então aproveita, já leva alguém para casa, para morar junto. Aí você vai ver o quanto é bom. O reino de Deus chega quando você mora com gente. Aí você vai ver o quanto você é egoísta, o quanto você é individualista, o quanto você gosta de coisa. Que é isso que aconteceu comigo na minha casa. Minha mulher, ela tinha uma chapinha só para ela. Depois ela teve uma chapinha para 20. Então como que ela ia fazer a chapinha dela? Teve que aprender. Eu gostava de pregar de camisa branca. Agora eu prego só de camisa preta, porque aí suja menos. Porque tem um monte de gente usando minha camisa. Então é assim que faz. Não são coisas que vão fazer com que eu seja alguém. Eu sou alguém porque Deus me escolheu para morar em mim.
Você é alguém, porque Deus escolheu você para morar em você. Não queira levar outra coisa a não ser a sua própria vida para perto de Deus. É só isso que Ele quer, a sua vida. O reino de Deus requer completamente a tua vida. Amém, irmãos? Você pode orar comigo? Não precisa ficar de pé, mas eu queria desafiar você nessa noite a você fazer parte desse reino. Você que está acumulando muito, achando que você pode ter todas as coisas que a terra oferece, é verdade, você pode. Mas se você tiver tudo, eu gostaria que você dividisse mais, porque assim você vai abençoar muito mais pessoas. Se você não tem nada, abra-se para receber. Eu não sei, mas esse microfone está muito ruim. Aqui, eu vou ficar igual. Então, eu queria desafiar você que é abastado, que vive regaladamente essa vida, que tem 4 refeições por dia, que tem um armário lotado de roupa, que só no seu closet tem mais de 50 pares de sapatos, ou aquele que tem 10 pares de sapatos. Eu queria desafiar você a viver mais simples, para que o reino de Deus possa crescer e que as coisas não sejam dominadoras na tua vida. Você quer se libertar das coisas que te prendem? Aquilo que você está dominado em querer ter com tanto desejo, entrega na mão de Deus hoje. E fala, se o Senhor me der, Deus, se o Senhor não me der, glória a Deus. Você topa. O desafio aqui não é para você empobrecer, é para você ficar menos rico. Esse é o desafio. Fique menos rico. Com certeza, o reino de Deus vai estar mais com a gente. E lá em Atos a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado sequer. E na igreja de Atos tinha um momento chamado liturgia, que era um momento onde os ricos entregariam as suas riquezas aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem distribuir entre os necessitados. O pedido da primeira igreja era querer se empobrecer para que os outros pudessem ter o que viver. Hoje, o pedido da comunidade cristã é querer se enriquecer para que o outro não viva. Mas aqui nós queremos o reino, nós oramos pelo reino, nós cantamos o reino. Então eu quero acreditar que você também quer colocar à disposição tudo que você tem em prol do reino. Eu já tive casa, Deus me pediu a casa. Eu já tive carro, Deus já me pediu os carros. Eu já tive emprego, Deus já me pediu o emprego. Eu já tive um bom salário, Deus me pediu o salário. Eu já tive visão e hoje não tenho mais porque Deus me pediu a visão. Eu já tive saúde, hoje não tenho mais porque Deus me pediu a saúde. Hoje eu tenho um problema no rim, que talvez eu até perca ele, porque Deus também pediu o meu rim. Deus pediu o meu filho e eu dei. E se ele pedir mais alguma coisa, eu vou dar. Porque o que eu quero é me encontrar com ele e ouvir dele.
Entra, servo fiel, no teu reino, no meu reino. Só isso que eu quero. Não quero mais nada. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero ser uma pedra no seu sapato, para dizer, você pode viver com simplicidade, com dignidade, para que o outro também possa ter. Tu quer? Fica de pé, eu quero orar por você. Não é para qualquer um esse desafio, é só para poucos, é para alguns. Né? Mas se nós queremos o reino, nós não podemos deixar mais que os irmãos passem necessidade. Eu louvei a Deus pelas informações que já tive dessa igreja, de pessoas que estão com problemas de saúde e essa igreja tem acolhido, cuidado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm acolhido e cuidado de pessoas que sofrem. Eu sou muito grato a Deus por ver comunidades que se envolvem com o sofrimento humano. E eu queria que você fizesse mais porque você pode. Faça mais. Vale a pena. Querido Deus, queremos colocar a vida desses teus queridos filhos e filhas nas tuas mãos. O Senhor está vendo todas essas pessoas de pé, querendo dizer que eles querem viver dignamente só e não abastadamente. Eles querem oferecer a vida e tudo que eles têm nas tuas mãos, para que o Senhor faça da forma que o Senhor desejar, para que o teu reino seja sinalizado nessa igreja. Por isso, te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, cuida de cada coração e que tudo que o Senhor quiser fazer com a gente, o Senhor tem todo o direito de fazer, porque somos criaturas tuas, filhos teus, e queremos te agradar, no nome de Jesus.